você diria que a sua vida tem sido uma vida boa, uma vida que tem valido a pena viver? Possivelmente tem alguma coisa da qual você se arrepende, mas, no geral, a vida tem sido boa. O que é uma vida boa, irmãos? Alguém já escreveu, uma professora, o que significa a expressão qualidade de vida? Gozar de boa saúde, relacionar-se bem com a família e com os amigos, ter tempo para o lazer, estar satisfeito profissionalmente. E num outro site, eu li o seguinte: encontrar uma resposta para a pergunta sobre a vida que vale a pena ser vivida talvez seja o maior desafio dos nossos dias. Façamos da vida algo que valha a pena, sob duras penas. Viver ainda é nosso milagre mais precioso. Jesus disse uma vez, irmãos, e nós conhecemos muito bem essa palavra de Jesus: eu sou a porta, quem entrar por esta porta será salvo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa coisa de vida que vale a pena ser vivida tem tudo a ver, pelo menos para nós que cremos na palavra de Deus, com o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Há um texto no Velho Testamento que parece resumir esses pensamentos que nós estamos trazendo para vocês e nos dá um direcionamento. Está lá em Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Eu vou citar para vocês. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus quer o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui nós temos uma síntese, um resumo daquilo que Deus, afinal de contas, quer de nós. E começa o texto dizendo que isto é bom, o que o Senhor requer de nós. 3 coisas, apenas 3, mas que são tão abrangentes. Ele quer que nós pratiquemos a justiça. Isso tem que ver, como o texto diz, prática, fazer coisas, mas coisas íntegras, coisas justas, coisas que agradam a Deus e que são abençoadas por Deus. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia. Eu entendo que seja desejar, em todas as circunstâncias, exercer a misericórdia para com os irmãos, para com o próximo, de modo geral, nas oportunidades que tivermos. Então, amar as pessoas, amar também alguma coisa, e vamos comentar isto. E termina o texto falando da terceira coisa, que andes humildemente com o teu Deus. Então, começando com praticar a justiça. Justiça na Bíblia é tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. São as coisas honestas, são as coisas boas, são as coisas que dão sentido e propósito à nossa vida. Estamos falando de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, começa com ter alguma coisa para fazer. Todos nós, irmãos, precisamos de ter um propósito na vida. Todos nós precisamos nos engajar, nos envolver com alguma coisa. Uma coisa justa, como eu disse, uma coisa boa, uma coisa íntegra, uma coisa honesta, uma coisa construtiva. Uma pessoa que, por envelhecer ou por ficar doente, começa a cruzar os braços, deita numa rede, deixa a vida rolar. Ela vai perder o sentido da vida. Ela vai ficar deprimida eventualmente. Todos nós precisamos nos ocupar com alguma coisa, e uma coisa boa. E mais,
uma coisa que nós gostemos de fazer. Às vezes, circunstâncias ou escolhas ruins que fazemos sem oração nos levam ao exercício de uma profissão e nós descobrimos logo que não é bem o que nós gostaríamos de estar fazendo. Isso é ruim. A certa altura, vamos verificar que não estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, porque estamos engajados numa profissão, num trabalho que não é bem o que nós gostaríamos de estar fazendo. E nós descobrimos o que é que havemos de gostar de fazer, prestando atenção nos talentos e também nos dons espirituais que Deus nos dá. Algumas pessoas já na infância descobrem que têm um talento para a música. Então, ela tem que seguir esse caminho, porque Deus já traçou um plano para a sua vida, dando-lhe um talento. Outro tem um talento para as artes. Ele há de se encaminhar na direção das artes. E caso você não esteja fazendo o que gosta de fazer, será que tem solução? É difícil hoje você deixar um trabalho só porque não está gostando muito de fazer aquilo e procurar aquilo de que você gosta. Mas a oração não resolve os nossos problemas, não é Deus que dá os talentos, não é Deus que dirige a nossa vida. Então, coloque esse assunto diante de Deus em oração e peça a Ele para direcionar a sua vida profissional. O fato é que, para a vida valer a pena, você precisa estar engajado em algum trabalho. Em termos de igreja, para a igreja valer a pena, você precisa estar engajado em algum dos ministérios da igreja. Precisa participar. E aí você pode se perguntar, e as pessoas idosas que já estão aposentadas, e as pessoas com doenças crônicas, pessoas que não têm mais saúde para trabalhar profissionalmente, será que a vida delas, a essa altura, não vale mais a pena? E elas devem encostar num canto e ficar pedindo a Deus a morte? Não faz mais sentido viver? Não será que essas pessoas podem, pelo menos, ou escrever e compartilhar experiências com outros, ou se dedicar ao que eu diria ser o trabalho mais importante? Qual pode ser? A oração. A oração. Billy Graham disse numa de suas biografias que ele tem convicção de que o sucesso do seu ministério mundial se deveu, porque ele já faleceu, às orações intercessórias de um exército de pessoas espalhadas ao redor do mundo. Nós conhecemos o sucesso de Billy Graham. Certamente uma vida que valeu a pena ser vivida. Pregou para milhões e milhões de pessoas nos estádios maiores do mundo. Mas por trás do seu ministério havia um exército de pessoas, possivelmente pessoas idosas ou pessoas enfermas, que em vez de ficar num canto murmurando, reclamando da vida, se dedicavam ao ministério da oração intercessória. Nós podemos, irmãos, mudar o mundo com as nossas orações intercessórias. Então, a vida continua tendo propósito, continua valendo a pena, até para as pessoas idosas que não podem mais trabalhar no sentido físico, profissional, ou pessoas enfermas, porque elas estão sendo instrumentos de Deus para que milagres aconteçam na vida daqueles pelos quais intercede. José, todo mundo conhece a história. Filho de Jacó, bom menino, gerou ciúme nos seus irmãos, então eles o venderam como escravo, uma caravana que ia para o Egito. No Egito, ele foi comprado como escravo por Potifar, oficial do exército do faraó. E como escravo, resumindo a história,
ele se dedicou ao trabalho na casa do seu Senhor. E a Bíblia diz que Deus era com José. E tudo aquilo em que ele punha as mãos, Deus abençoava. E o Potifar, embora pagão, reconheceu que Deus abençoava a sua casa por causa da presença e do trabalho de José. Então, o Potifar o colocou como mordomo de sua casa. A mulher do Potifar se engraçou com José e ele foi acusado injustamente por ela e foi parar na prisão. Na prisão, ele ficou magoado, ressentido, ficou num canto reclamando da vida. Onde é que está Deus que permite que isso aconteça na minha vida? Não. Ele entendeu que Deus estava dirigindo a sua vida, pegou da vassoura, por assim dizer, e saiu varrendo da prisão. Tanto ele ajudou as pessoas na prisão, que o carcereiro o colocou como administrador da prisão. Quando saiu da prisão, anos mais tarde, José foi feito governador do Egito. E vocês sabem como ele foi bem-sucedido como governador do Egito. Em todas essas circunstâncias, escravo, prisioneiro e governador, a Bíblia diz, o Senhor era com José. É isso que dá propósito à vida, irmãos. É isso que faz a vida valer a pena. Onde a gente chega, a gente procura servir. A gente encontra algo para fazer, algo útil. E a gente gosta de fazer aquilo. A outra coisa para caminhar é Deus nos disse o que é bom e o que Ele requer de nós, que pratiquemos a justiça e, em seguida, que nós amemos a misericórdia. Enquanto nós servimos, irmãos, enquanto nós fazemos alguma coisa para sermos úteis, nós o fazemos com um sentimento de amor, de misericórdia. Não fazemos por egoísmo, somente para ter o sustento, para ganhar dinheiro. Nós fazemos para servir, produzir, mas também o fazemos no sentimento de amor e de misericórdia. Jesus, nós sabemos, estava ocupado, servindo as pessoas o tempo todo. Tantas pessoas à sua volta, requerendo a sua atenção, não só no sentido de ensino e espiritual, mas cura e provisão material. E Jesus a todas elas servia, porque ele as amava. Mais tarde, Jesus, ou antes disso, ele disse no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, uma coisa que pode fazer a nossa vida, irmãos, valer a pena, é amar as pessoas, é ter misericórdia com as pessoas. Muitas vezes nós estragamos a nossa vida e a vida dos outros com críticas, com palavras ásperas, com indiferentismo, e até com raiva, com ódio, com vingança. Mas se nós tivermos o Espírito de Jesus, nós teremos a nossa própria alegria, nós teremos prazer, nós enriqueceremos os nossos relacionamentos, nós vamos ser pessoas mais agradáveis àqueles que nos cercam e, sobretudo, mais agradáveis a Deus, que é, segundo a Bíblia diz, o Pai de todas as misericórdias. E, por fim, nós temos o que engloba tudo aquilo que já falamos e toda a nossa vida e que é indispensável. Repetindo o texto de Miqueias 6:8, ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e, por fim, que andes humildemente com o teu Deus. Praticando a justiça, exercendo a profissão, servindo as pessoas, fazendo o que é bom e o que nós gostamos de fazer, todavia precisamos fazer com humildade. Lembrando que nós só conseguimos fazer estas coisas porque Deus nos deu talentos, Deus nos capacitou e Deus nos permite fazer. Deus trabalha as circunstâncias, Deus nos dá saúde.
Então, precisamos ser humildes o tempo todo. Tudo vem de Deus. Não podemos ter esse orgulho, esse rompante, porque ainda que façamos bem o nosso trabalho, que sejamos bem-sucedidos no exercício de uma profissão, ainda que gostemos muito de fazer o que fazemos, ainda que sejamos bondosos com as pessoas e misericordiosos, se não houver intimamente essa humildade, essa dependência de Deus. E o texto diz, andes humildemente com o teu Deus, o que indica que não é aquela humildade fingida, aquela humildade aparente, aquela falsa modéstia. É algo que vem de dentro para fora, que é sincero, que é verdadeiro. É assim que nós sentimos, de fato, nós não somos nada sem a bênção de Deus. Então, dá para entender, dá para a gente pensar um pouco, muito mais a Bíblia teria a dizer sobre uma vida que vale a pena. Mas aqui estão 3 coisas que o próprio Deus disse serem boas, essenciais e que agradam a Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Andar passo a passo, então não está falando só de estar andando fisicamente, mas vivendo. É a ideia de continuidade. Então, é humildade hoje, humildade amanhã, humildade sempre. Amém? Amém. Que a vida dos irmãos seja uma vida que vale a pena ser vivida.